Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite dessa sexta-feira. E tem muita coisa, hein, pra gente falar do Santos aqui, hein? Antecipação da grana do Souza, para contratações. E por falar em contratações, como é que tá a situação do Moisés e do Zé Aldo? Vem mais por aí? Vamos falar sobre isso. Tassiano, que tá liberado para ir para Bauru, para jogar com o Noroeste. Aí você vai perguntar para mim, só o Maninho e o Neymar. Vou falar sobre isso também. Vamos falar sobre a escalação do Santos, que eu torno a dizer para vocês. Tem que jogar com 3 zagueiros. Precisa parar de tomar gol. Esse time toma gol demais. Mas, pessoal, não se esqueça, se inscreve aqui no canal, dê um like, ative o sininho, hype esse vídeo, tudo isso é importante para fazer esse canal continuar crescendo, rumando a 200 mil inscritos. Seria muito legal, né? Então, gente, sobre o Neymar, só vou dar uma pitada aqui, antecipadinha. Não vou não. Daqui a pouco eu falo sobre isso, tá? Eu queria falar agora da GoCase, grande parceira desse canal, que está com ótimas promoções, mas saiba, você só vai ter desconto com o meu cupom GOLSORMANI se você fizer compras acima ou a partir de R$100. Aí você vai poder usar meu cupom. Se for R$ 99,99, não vai poder usar. Tem que ser a partir de R$100. Agora, se você gastar acima de R$200, você vai pagar em 3 vezes sem juros. Tá? E usando o meu cupom GOLSORMANI. Gente, tem muita coisa. Tem muita coisa para vocês se deliciarem. Olha, as garrafas que eu falo para vocês, as malas de viagem. Lembra que eu estava lá viajando e mostrei a mala? A mala é maravilhosa. Foi e voltou intacta. Intacta. Coisa boa. Tá a partir de R$ 349,90. É a mala de bordo. Trip da GoCase. Entendeu? Mas tem garrafas, tem os copos, tem capinha de celular, tem tudo. GoCase.com.br/Santos, se você é torcedor do Santos. GoCase.com.br, o nome do seu time, para você poder comprar produtos do seu time, tá bom? Não se esqueça, hein? Usando o meu cupom GOLSORMANI, você tem descontos, desde que sejam compras a partir de R$100. Passou de 200, 3 vezes sem juros. Fechado? Gente, é o seguinte, o Santos, segundo noticiou-se hoje, ele antecipou o dinheiro do Souza. O Santos vendeu o Souza por 12 milhões de euros para o Tottenham, na Inglaterra. Agora, para ele antecipar esse dinheiro, ele encontrou uma instituição financeira na Europa que topou fazer isso. Por quê? Porque o Tottenham é um time de muita credibilidade. É um dos times mais ricos do mundo. Então, o banco recebe as promissórias do Santos e antecipa o valor dessas promissórias. Então, vamos supor que o Santos tenha recebido 3 milhões de euros dos 12 que ele negociou. Sobram 9. E o acordo, é tudo um exemplo, hein, gente? Foram 3 parcelas de 3 milhões em 3 anos. Tá? Então, 27, 28 e 29. Porque o Santos já recebeu 26. Perdão. Isso foi no ano passado. Então, 26, 27 e 28. Então, ele teria mais 9 milhões de euros para receber. O que o banco, a instituição financeira faz? Dá esse dinheiro para o Santos, 9 milhões. Todinho? Não. Tem um deságio aí de 3%. Além disso, tem multa. Multa não, perdão. Juros. Por quê? Porque o Santos está recebendo esse dinheiro na frente. A instituição bancária só vai receber em 26, 27 e 28. O Santos vai receber tudo agora. Então ele não vai receber, suponhamos que ele ainda tenha 9 milhões de euros para receber, ele não vai receber esse total. Ele deve receber algo em torno aí de um pouco mais de 8 milhões de euros. Vale a pena? Claro que vale. Vale. Se você fosse fazer essa operação aqui no Brasil, os juros são mais altos. Na Europa, são mais baixos. Foi um grande negócio o Santos ter encontrado essa instituição, porque se ele tentasse fazer isso aqui, seria muito mais draconiano para o Santos. A mordida seria maior. Entendeu? Seria mais cruel. Então, o Santos conseguiu isso. Com esse dinheiro, o Santos pretende ir ao mercado contratar jogadores. Ontem eu falei para vocês a respeito do preço do Moisés. O Fortaleza comprou o Moisés por 3 milhões e 800 mil euros. O Diário do Peixe noticiou que o Fortaleza aceita 3 milhões de euros.
tá? O Santos está tentando contratar o Zé Aldo, do Mirassol. Parece que, eu não confirmei isso, mas ouvi falar em 2,5 milhões de euros. Entendeu? Então, só nessa operação, você tem 5,5 milhões de euros. O Santos vai receber esse dinheiro, pouco mais de 8 milhões, na mão. Os caras sabem disso. O que Fortaleza e Mirassol estão fazendo? Queremos à vista o dinheiro. Porque se fizer negócio com o Santos, ninguém sabe se vai receber. Aí você fala, mas o Santos pode dar uma garantia bancária. Não existe banco que faça isso. Não existe banco que faça isso. Eu estava conversando com uma pessoa, só se essa pessoa me informou mal, as pessoas vão assim, esse negócio de garantia bancária não existe. Isso é papo furado, que vem no meio do futebol. Não tem isso, não existe. A menos que o Santos, por exemplo, pegasse a promissória de 3 milhões dele, de euros, que ele vai receber esse ano, do Tottenham, e desse para o Fortaleza. Aí ele pegava o Moisés. Mas como é que ele vai contratar o Zé Aldo? Se ele já, então vai antecipar menos. Entende? Então não existe, segundo eu apurei, esse negócio de garantia bancária. Então, Mirassol e Fortaleza querem à vista o dinheiro dos seus jogadores. Falei para vocês ontem que o Santos está tentando incluir um atleta no negócio. Não é fácil. Porque o Fortaleza está na Série B. Ninguém do Santos quer ir para lá. Você vai pegar moleque. Mas moleque não interessa para Fortaleza, porque é um ponto de interrogação. Aí você fala assim, pô, senhor Mano, por que você não dá o Lautaro pelo Moisés? O Lautaro nem é do Santos, pô. Não dá para fazer esse negócio. E o Tiquinho? Tiquinho não quer ir. Tiquinho não quer ir. Ninguém quer jogar Série B. Ninguém quer jogar Série B. Vocês se lembram do Pedro Raul, que estava no Corinthians, que está no Corinthians? Ele estava no Corinthians, o Santos tentou contratar para a Série B, ele falou assim, não, Série B eu não jogo. Pedro Raul, imagina, o Pedro Raul. Então ele foi para o Ceará emprestado. Não queria jogar Série B. Então é difícil conseguir encontrar jogador no elenco disposto a ir para Fortaleza para jogar Série B. Mas é isso que é importante dizer para vocês. O que eu apurei, esses times querem dinheiro cash à vista. Ou uma garantia que eu não sei qual que é, poderia ser essa promissória. Não sei. Uma promissória qualquer que o Santos tem para receber e que vai depender muito do cara aceitar. Porque você tem uma promissória de uma instituição, ela pode dar um calote. Por exemplo, o banco que está antecipando esse dinheiro para o Santos pode receber calote do Tottenham? Pode. Mas como o Tottenham é uma instituição sólida, o cara, não, tudo bem, pode, eu antecipo para você, pode me dar as parcelas, porque do Tottenham eu sei que eu vou receber. Mas você aparece lá com uma promissória de, sei lá, de uma outra equipe, os caras, tava time brasileiro. Se não for os promissórios do Palmeiras e do Fortaleza, você não tem garantia que vai receber, hein? De nenhum outro time você pode tomar calote. O Santos vendeu o Jair para o Botafogo, certo? O Botafogo pagou só à vista, não pagou mais nada. O que o Santos fez? Com a parte que o Santos tinha para receber do Jair entre o ano passado e esse ano, foram os 3 milhões que o Santos jogou para contratar o Rony. Dinheiro esse que o Botafogo não mandou para o Atlético, porque o Atlético estava devendo 3 milhões de euros para o Botafogo na contratação do Júnior Santos. Foi isso que foi feito. Então, se você pegar uma promissória do Botafogo e chegar lá para o Mirassol e falar assim, olha, vou te dar a promissória do Botafogo. O Mirassol vai dizer, eu não quero, eu não vou receber. Não vai receber. Agora, do Tottenham, o cara sabe que recebe. Entendeu? Então, essa é a situação. Expliquei para vocês a história da antecipação, como é que estão os negócios envolvendo o Moisés e o Zé Aldo, tá? E eu queria falar para vocês agora do Tassiano, que foi liberado. Tá? Tassiano foi liberado, vai para Bauru, é mais uma opção que o Santos tem neste momento para fazer frente ao jogo contra o Noroeste. Importantíssimo. Gente, é o seguinte, se o Noroeste ganhar esse jogo, eu estava fazendo as contas aqui, Paulista 2026, se o Santos ganhar esse jogo, eu acho que ele está livre do rebaixamento. Porque ele iria a 9 pontos. A 9 pontos. Ele iria a 9 pontos. A Ponte Preta, que é a última colocada, não chega. Ele não chega a 9 pontos. O Velo Clube poderia chegar. Mas se ele ganha do Noroeste, ainda não dá. Se ele ganhar do Noroeste, o Noroeste ainda tem 7 pontos e pode chegar. Então, ainda a vitória domingo contra o Noroeste não livra o Santos do rebaixamento.
mas o Santos vai dar um passo grande em direção à classificação da fase aguda do Campeonato Paulista, que é importante por causa de grana, não só grana, e visibilidade. É o nome do Santos. Ficar de fora de uma fase aguda do Campeonato Paulista, de um campeonato de 8 equipes, onde a metade se classifica, o Santos ficar de fora é uma vergonha. É uma vergonha. Mas corre o risco. Então ganhar em Bauru é muito importante. E a liberação do Tassiano é muito legal. Aí você fala para mim, seu Mani, e o Neymar? Neymar até agora, meu companheiro. Ninguém sabe se vai. Ele treinou normalmente quarta, treinou quinta, treinou hoje, sexta-feira, e vai treinar amanhã. Depois do treino da manhã, vai ser na parte da manhã, vão se reunir lá. Neymar, seu staff médico, o staff médico do Santos, comissão técnica, aí vão ver se vai ter condição de jogar ou não. Até esse momento, interrogação. Não se sabe. E cada dia que passa, fica mais difícil. Cada jogo que o Neymar perde, cada jogo que o Neymar perde, ele fica mais distante da seleção brasileira. Agora, essa ansiedade dele para jogar a Copa do Mundo não pode atrapalhar os planos do Santos. E nem dele. Por exemplo, digamos que ele vá para Bauru. Se ele sair jogando, há que se controlar a minutagem dele. Vocês viram a final do Corinthians e Flamengo? Da Supercopa do Rei Pelé? Então, quando deu 15 do segundo tempo, o Flamengo estava perdendo. O Arrascaeta saiu. Porque a temporada não se resumia apenas àquela partida. Ela tem mais 300 dias pela frente. Então, o Flamengo monitora muito bem a minutagem do Arrascaeta. O Santos tem que fazer a mesma coisa com o Neymar, e o Neymar tem que deixar de ser criança e entender isso. E quando der 10 do segundo tempo e vou embora tirar ele de campo, ele não ficar bravinho, não venha ter chilique, nem faniquito. Ou então, se ele começar no banco, que ele entra aos 15 do segundo tempo. Não dá para o Neymar jogar 90 minutos. Não dá. Não dá. Se o Santos quiser ter o Neymar nesse semestre, e o Neymar, se quiser chegar na seleção inteiro, ele tem que entender isso. Mas, como eu disse para vocês, vai depender muito do treino de amanhã. Muito do treino de amanhã. Eu tinha apurado que ele jogaria. Falei com a mesma pessoa, falou assim, escuta, espera um pouco. Vamos esperar o treino de sábado. E aí, então, o que a gente vai fazer? Pessoal, outra coisa importante é a questão da formação tática do Santos. Tá? É a questão da formação tática do Santos. Eu já falei para vocês aqui ontem, torno a dizer hoje. Acho que o Santos deveria jogar com 3 zagueiros. 3 zagueiros. Ah, é contra o Noroeste. 3 zagueiros. O empate lá já tá bom. Do jeito que o Santos está, o empate lá já tá bom. Porque se ganhar no Velo Clube, tá livre. Se ganhar lá, melhor ainda. Não pode sair perdendo. Porque esse time não tem o emocional em ordem. O psicológico desse time é muito frágil. É muito fraco. Porque a instituição Santos Futebol Clube vem nessa draga desde o começo dessa década. Então a torcida pressiona, a mídia pressiona, o adversário se sente confiante diante do Santos, porque o Santos está mal, então não pode tomar gol. Então eu escalaria Brazão, Zé Ivaldo, Ananias e Luan Pérez. Os 3 zagueiros. Aí eu faria uma linha de 4. Igor Vinícius, Gabriel Bontempo, Zé Rafael e o Barreal na lateral esquerda ou ala esquerda, que ele já fez essa situação várias vezes, e o Vini Lira é muito cru e o Escobar tá péssimo, entendeu? Tá péssimo, não tá jogando absolutamente nada. Então, vamos colocar o Barreal nessa posição. Aí você coloca mais adiantado, 3, 4, 1, 2. Então, 3, Zé Ivaldo, Ananias e Luan Pérez. 4, Igor Vinícius, Bontempo, Zé Rafael e Barreal. 1, Miguelito. Claro que se o Neymar puder jogar, o Neymar. Entendeu? O Neymar. Se ele for começar no banco ou nem viajar, eu coloco o Miguelito nessa posição. Não é o Roleiser, não. Não dá. Chega, não aguento mais. Não aguento mais ver aquele ciricutico, aquele passinho curtinho do Roleiser, bolas óbvias, não faz gol, não dá assistência. Cansei. Bota o Miguelito ali. E na frente, o Rony e o Gabriel. Aí você ficaria no banco com o Roleiser, você ficaria no banco com o Tassiano, você ficaria no banco com o Schmidt, você ainda tem mais 2 zagueiros no banco, o Zé Ivaldo
e o Zé Ivaldo não, o Alex Duarte e o Basso, você fica ali no banco ainda com o Escobar, com o Vini Lira, você tem o Mike, enfim. Eu escalaria esse time. Vocês gostaram? Eu vou repetir para vocês. Brazão, Zé Ivaldo, Ananias e Luan Pérez. Igor Vinícius, Bom Tempo, Zé Rafael e Barreal. Miguelito, ou Neymar. Rony e Gabriel. O Gabigol. Eu acho que o Santos tinha que pensar nisso aí. Tá? Vamos esperar o treino de amanhã. Qualquer novidade eu volto aqui. Acabei de receber uma mensagem aqui de uma pessoa que me passa informações a respeito de contratações do Santos. A pessoa falou o seguinte para mim: o Santos, do jeito que está, todos correm do Santos. É verdade. Porque não tem crédito. Não tem credibilidade. Vocês não viram o caso do Huachipato? Não negociou o Loyola com o Santos porque não confia no Santos. O Mirassol e o Fortaleza querem à vista porque não confiam no Santos. Esse é o Santos, que foi escangalhado pela Belmirolândia. E o Marcelo Teixeira, que veio com essa conversa de arrumar a casa, fazer uma gestão profissional, até hoje não fez. Entendeu? E a gente fica aqui, ó, chupando o dedo, vendo outras equipes contratar e o Santos não conseguir contratar ninguém. Vai para esse tipo de contratação. Se vai dar certo, a gente não sabe. Qual é o grande temor? De o Santos se livrar de Cabaleiro, se livrar de Bilal Brahimi, se livrar depois do Tiquinho, do Mike, aí contrata esses caras que a gente não sabe se vai dar certo. Assina um contrato de 3 anos e fica amarrado com esses caras mais 3 anos. Isso tudo acontece porque o Santos está falido. Está vendendo a janta para poder, o almoço para poder jantar. Tá bom, gente? Repito, qualquer novidade eu volto. Nos falamos.